O último verão em Florença. O calor de Florença parecia mais intenso do que Clara havia imaginado. O sol escorria pelas ruas de pedra com uma dignidade antiga, dourando as fachadas, os telhados e até mesmo seus pensamentos. Ao sair da estação, sentou-se por um instante em um banco de pedra, com um livro entre as mãos, como se quisesse absorver, em silêncio, o pulso da cidade. Estava ali para restaurar o tempo, e talvez, sem saber, algo dentro de si mesma. O convento de San Felice, onde ela passaria o verão, era um edifício esquecido pelo tempo. A capela principal, dedicada a Santa Clara, estava adornada com afrescos renascentistas quase apagados. Era ali que trabalharia sozinha, pincelando camadas de séculos com olhos treinados e mãos precisas. Os freis a receberam com a cordialidade contida de quem vive entre orações e rotina. Um deles, com sotaque carregado, indicou o claustro onde ela poderia descansar. E foi ali, entre colunas de pedra e parreiras em flor, que Clara o viu pela primeira vez. Ele se curvava sobre um canteiro de lavandas, concentrado, com uma pequena tesoura nas mãos. Alto, magro, de pele clara e cabelos pretos bem curtos, sem barba, tinha um ar de quem pertence mais ao silêncio do que às palavras. O jardineiro, pensou. Clara hesitou antes de se aproximar. Ele levantou os olhos castanho escuros, expressivos, e a cumprimentou com leve aceno de cabeça. Ela respondeu com um sorriso breve, quase involuntário. Nenhuma palavra foi dita. Mas, naquele breve instante, algo se assentou entre eles como a poeira dourada da tarde florentina. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Sempre no claustro, sempre entre flores. E embora não trocassem mais do que cumprimentos ou pequenos gestos de cortesia, Clara passou a perceber a delicadeza com que ele cuidava das plantas. Havia uma ternura meticulosa em seus movimentos, como se cada flor tivesse uma história e cada toque fosse um diálogo. Talvez fosse mesmo. E ela, restauradora de histórias pintadas, começava a suspeitar que as vivas também podiam ser restauradas. O verão em Florença parecia amadurecer junto com os dias. As manhãs vinham suaves, como se a cidade despertasse devagar, com os sinos das igrejas soando preguiçosos e o ar carregado com o perfume das buganvílias que trepavam pelos muros. No claustro, Clara estabeleceu uma rotina silenciosa. Passava as manhãs entre pigmentos, solventes e pincéis finos, mergulhada nos detalhes das vestes desbotadas de santos e na pele envelhecida das figuras pintadas há séculos. Durante os intervalos, caminhava pelo jardim como quem respira entre as palavras de um livro denso. Foi nesses momentos que as conversas começaram. Luca, sempre presente, cuidava das plantas com um zelo quase reverente. Certa tarde, ao notar que Clara observava uma flor lilás com curiosidade, aproximou-se e disse: "Chama-se escabiosa. Simboliza amor não correspondido." Clara riu de leve, surpresa com a informação e com o fato de ele ter falado. Pela primeira vez, sua voz se entrelaçava com o som do jardim. "Espero que não esteja prevendo meu verão", disse ela, brincando. A partir daí, as palavras brotaram entre eles com naturalidade. Falaram de flores, de arte, de livros. Clara descobriu que Luca era filho único, que estudará literatura antes de herdar o ofício do pai como jardineiro. Ele, por sua vez, ouviu sobre a infância de Clara cercada de tintas e silêncios, sobre o pai ausente e o amor frustrado que a fizera duvidar da permanência das coisas. Certa manhã, Luca lhe entregou uma pequena flor de pétalas brancas, simples e pura. "Anêmona. Simboliza esperança e renascimento", disse, colocando-a com cuidado sobre o estojo de pincéis. Clara segurou a flor por um instante. Seus olhos se cruzaram. Ela não disse nada, mas algo em sua respiração traiu a emoção que vinha se acumulando como verniz antigo. O que ela não disse, o que ainda não podia dizer, era que havia recebido, 2 dias antes, uma proposta de trabalho em Lyon. Uma restauração importante, mais longa, mais prestigiada. Um passo decisivo para sua carreira. Mas e aquele jardim? E Luca? Ela guardou a flor dentro do diário, como se precisasse mantê-la viva até saber a resposta. Capítulo 3. O silêncio da escolha. As semanas seguintes pareceram mais leves, como se o próprio jardim respirasse com mais calma. Clara e Luca criaram um ritual não declarado. Após o trabalho, caminhavam juntos até o fim do claustro, onde uma pequena fonte jorrava água entre as pedras cobertas de musgo. Era ali que conversavam, sempre sob a sombra da videira mais antiga. Certa tarde, Luca a convidou para sair dos muros do convento. Caminharam até um jardim secreto da cidade, um espaço esquecido entre muros altos e colunas quebradas. Clara sentiu como se tivesse atravessado uma pintura de Botticelli. Luca carregava um livro de capa gasta.
Abriu em silêncio e leu um poema breve de Ungaretti. As palavras, sussurradas, intensas, quase tímidas, pareciam ter sido escritas para aquele momento. Me ilumino. De imenso. Ela não precisou entender tudo. Então, como quem pisa num chão delicado, Clara disse: eu recebi uma proposta. Um projeto em Lyon. Começaria em setembro. O silêncio que se seguiu foi diferente dos que já haviam partilhado. Não era paz, era ausência. Luca não respondeu. Seu olhar percorreu o jardim, sem se fixar nela. Pouco depois, disse que precisava voltar ao claustro. Agradeceu pela companhia. Não a tocou. No dia seguinte, ele não apareceu. E nem no outro. O claustro, antes refúgio e cenário de descoberta, tornou-se estático. As lavandas pareciam menos vibrantes. O perfume doce das flores não bastava para preencher o vazio. Clara continuou a restauração, como se pudesse aplicar solvente também em sua própria confusão. Mas os pincéis tremiam. Os contornos da dor não se diluíam tão facilmente quanto os do tempo. E a flor branca, esquecida entre as páginas do diário, agora parecia frágil demais para representar esperança. Capítulo 4. A carta e o jardim vazio. Os dias que seguiram foram preenchidos por um silêncio mais denso do que os muros do convento. Luca não voltará. Nenhuma explicação, nenhum bilhete. Apenas ausência, e o eco das memórias recentes que agora pareciam longínquas demais para terem sido reais. Clara continuou a restauração com disciplina quase mecânica. A cada pincelada, algo dentro dela parecia se acomodar. Não era paz, mas aceitação. Os rostos desbotados dos santos ganhavam vida sob seus toques delicados, enquanto os traços do seu próprio rosto se endureciam no espelho do lavabo. Já não havia brilho nos olhos, apenas foco. Certo fim de tarde, ao recolher seus materiais no banco de pedra onde costumava descansar, Clara encontrou um objeto esquecido, um livro de capa de couro, manchado e gasto pelo tempo. Reconheceu o exemplar de poesia italiana. Ao abri-lo, uma flor seca deslizou entre as páginas. Era a mesma anêmona branca que Luca lhe dera. Na contracapa, uma dedicatória com caligrafia suave. A Clara, que soube escutar o silêncio do jardim. Ela sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez desde a partida dele, permitiu-se chorar. Na manhã seguinte, procurou o endereço da mãe de Luca, algo que ele mencionara de forma vaga semanas antes. Foi recebida por uma senhora de voz baixa, olhar doce e corpo frágil. Entre uma xícara de chá e silêncios respeitosos, Clara compreendeu o que Luca jamais dissera. Ele ficará porque a mãe estava doente. Cuidava dela como cuidava do jardim, com amor contido, sem alarde, mas cheio de raiz. Na última noite antes de partir, Clara retornou ao claustro vazio. Sentou-se no mesmo banco onde costumavam conversar. Escreveu uma carta breve, honesta, e a deixou sob a pedra onde ele deixava as ferramentas. Não fiquei, mas também não fui embora como antes. Você me ensinou isso. E então partiu, com os olhos úmidos e o coração menos preso. A cidade inteira parecia suspensa no calor, como se segurasse a respiração para o que viria depois. Capítulo 5. O retorno e a flor seca. 2 verões se passaram. Clara agora morava em Lyon, num apartamento pequeno, cheio de luz, pincéis e papéis espalhados. A restauração em que trabalhava fora concluída com sucesso, e seu nome começava a circular entre os conservadores de arte. Profissionalmente, tudo caminhava bem, mas havia algo, sempre algo, que permanecia suspenso, como uma nota que não resolve. Ao receber o convite para uma exposição de arte em Florença, hesitou. Não queria procurar por nada, nem por ninguém. Mas foi. Ao pisar novamente nas pedras da cidade, o calor e os aromas a invadiram como uma lembrança corporal. Caminhou sem rumo pelas ruas estreitas até encontrar-se, como quem é guiada por um imã antigo, diante do portão de San Felice. O convento agora estava aberto ao público como espaço cultural. Visitantes passeavam com leveza pelo claustro restaurado, onde os afrescos e o jardim floresciam como se nunca tivessem murchado. Clara andava devagar, observando as mudanças e as permanências. Sentou-se no mesmo banco de pedra. O som da água ainda corria na fonte. Por um instante, fechou os olhos. Quando os abriu, viu ali Luca. Estava um pouco mais magro, talvez mais cansado, mas ainda com os mesmos olhos que guardavam palavras. Em suas mãos, ele segurava algo. A flor seca. Era a anêmona, a mesma que ela deixará guardada em seu diário. Estava prensada, agora emoldurada entre 2 vidros finos.
Ele se aproximou com calma, sentou ao seu lado. Não disseram nada por um tempo. Não precisavam. Achei que você não voltaria, disse ele, por fim. Eu também achei. Clara olhou para a flor entre os vidros, e depois para Luca. Ainda acha que simboliza esperança? Ele sorriu, sem pressa. Agora acho que simboliza tempo. O tempo que transforma. Que não apaga, mas reconfigura. O tempo que faz com que certas raízes, mesmo cortadas, encontrem um novo solo onde florescer. E ali, entre as paredes antigas e as flores perenes, souberam, sem promessas, sem pressa, que ainda havia algo vivo entre eles. Algo que, como o verão em Florença, sempre voltava.